Bem, conforme o combinado, vamos responder algumas questões de compreensão e interpretação de texto. A primeira questão é da banca VUNESP. Ela deu um texto, o texto era maior, só que eu fiz essa compilação em relação à parte que nos interessa, tá? O texto é preciso entender que onde prevalece a dor e a humilhação, não pode haver relacionamento. Olha aqui, gente. De acordo com o último parágrafo. Veja, se nos remete ao texto, a questão é de compreensão. Na questão de compreensão, eu entendo que a resposta ela vai estar exatamente dentro do texto, só que ela pode estar reescrita com outras palavras. Então, veja bem, o texto me diz o seguinte: é preciso entender que onde prevalece a dor e a humilhação, não pode haver relacionamento. Onde eu tenho essa mesma informação? Na letra A, B, C, D ou E? A letra A me diz o seguinte: um relacionamento existe quando uma das partes consegue tolerar o desrespeito do outro? Não, gente. Aqui, a alternativa me deu exatamente o contrário do que me diz o texto. Aqui foi aplicada a técnica da contradição. Porque o texto diz que onde prevalece dor e humilhação, não pode ter relacionamento. E a letra A me diz justamente o contrário. O relacionamento existe quando uma das partes consegue tolerar o desrespeito do outro? Não, resposta errada. Conseguiu ver a técnica da contradição aplicada aí? Letra B. Um relacionamento existe quando a família não costuma interferir nas brigas de um casal. Professora, eu até acho essa alternativa aí bem interessante. Você acha conforme o seu conhecimento de mundo. Mas se você parar para analisar, o texto não falou em família, não falou em briga de um casal. Se você marcar essa resposta, essa letra B, você vai estar extrapolando. Por quê? Porque o texto não me dá qualquer informação a respeito de família e briga de um casal. Se você marca essa alternativa, você erra. Por quê? Porque você está extrapolando. Aqui nós temos a técnica da extrapolação. Letra C. A vontade de permanecer casado supera as humilhações. Um relacionamento existe quando a vontade de permanecer casado supera as humilhações. Gente, nós aqui temos outra extrapolação e também temos contradição. Por quê? No texto não me fala a respeito de casamento. O texto só me diz o seguinte: é preciso entender que onde prevalece dor e humilhação não pode haver relacionamento. Não me diz que o relacionamento é casamento. Não me diz que o relacionamento é noivado. Não me diz que o relacionamento é namoro. Ele fala simplesmente relacionamento. Se você limita a palavra relacionamento a casamento, você erra. Veja que o texto não me deu informação de que tipo de relacionamento era. Só me disse relacionamento. E a letra C, ela limitou o conceito de relacionamento, ela extrapolou quando disse que é permanecer casado e ela ainda contradisse a informação do texto. Por quê? Porque o texto me diz que justamente isso, que onde prevalece dor e humilhação, não pode haver relacionamento. E a letra C me diz que um relacionamento existe quando a vontade de permanecer casado supera as humilhações. Ou seja, você aceita ser humilhado para poder permanecer casado. E é justamente o contrário. O texto me diz que onde prevalece dor e humilhação, não pode haver relacionamento. Preste atenção. O texto é ínfimo, minúsculo, pequeno. Mas daí a gente consegue tirar muita informação. E olhe a quantidade de informações que estão presentes nos enunciados. Cuidado para você não extrapolar e errar.
A questão da compreensão de texto é fazer comparação de informações, tá bom? Letra D. De acordo com o último parágrafo, um relacionamento existe quando os filhos são pequenos e ainda precisam muito dos pais? Gente, extrapolação total. O texto não me falou sobre filho, o texto não falou que os filhos são pequenos e não me falou que esses filhos precisam muito dos pais. Extrapolação total. Professora, mas é verdade. Concordo com você. Quando os filhos são pequenos, eles precisam muito do pai. Mas aí vem a pergunta crucial. O texto falou sobre filho precisar de pai? Não. Então, para mim, a resposta está errada. Por quê? Eu tenho que me ater ao que está no texto. Letra E. Um relacionamento existe quando as pessoas não se depreciam nem se desrespeitam. Linda paráfrase. Linda questão. Por quê? A letra E me diz exatamente o que o texto me disse, só que me disse com outras palavras. Aqui nós temos uma paráfrase, uma reescrita perfeita. Observe que a banca, ela utiliza algumas técnicas, utilizando até verdades, utilizando até o nosso conhecimento de mundo, como a questão dos filhos serem pequenos e precisarem dos pais. É uma verdade, mas o texto não tratou nada sobre isso. Então, você precisa ter esse cuidado para que você não extrapole o conhecimento, o que está disposto no texto e você erre, tá bom? Você consegue perceber que nós temos na letra E uma reescrita perfeita do que está no texto, só que a informação que está no enunciado foi reescrita com outras palavras a respeito do que está dentro do texto. Toma cuidado, aluno, para que você não erre, tá? Vamos observar agora a nossa segunda questão, também da banca VUNESP. Segundo o último parágrafo. Segundo o último parágrafo. O último parágrafo é texto, então é uma questão de compreensão e de compreensão de texto. Não é por quê? Porque está fazendo com que eu me remeta ao texto. Então, eu vou buscar uma reescrita, uma paráfrase perfeita da informação do texto, tomando cuidado com os distratores. O texto me diz o seguinte: infelizmente, a crueldade do ser humano é muito maior do que gostaríamos de supor, e as relações proporcionam oportunidades infinitas para magoar, humilhar ou arrasar o outro. O certo, quando o amor deixa de existir, seria separar-se, até para que novas histórias de amor pudessem nascer, mas, acima de tudo, para evitar que tantas outras coisas essenciais sejam enterradas, entre elas a capacidade dificílima de eventualmente perdoar. Segundo o último parágrafo do texto, é correto afirmar que é preciso haver muita paciência para não desistir de relações que duram há muitos anos? Gente, questão errada. Aqui nós temos uma contradição. Observe o que o texto me diz. O certo, quando o amor deixa de existir, seria separar-se. Até para que novas histórias de amor pudessem nascer. Veja, o texto me diz que quando o amor deixa de existir, a gente precisa se separar. E o enunciado me diz que é preciso haver muita paciência para não desistir de relações que duram há muito tempo. Foi uma extrapolação total a respeito das ideias do texto. Veja que o texto me diz justamente que, quando o amor deixa de existir, separa. E o enunciado me diz que tem que ter muita paciência para não desistir de relações que duram há muito tempo. Então, assim, a gente não só tem a extrapolação, como a gente ainda tem a contradição. Porque o texto me diz o seguinte: deixou de existir o amor, separa. E o enunciado me diz o quê? Tem que ter paciência para não deixar acabar a relação. Tenha muito cuidado
nessa situação de comparação, porque você pode acabar errando por falta de atenção, tá bom? Letra B. Novos relacionamentos podem surgir quando se tem a coragem de romper relações consideradas prejudiciais. Eis aí o nosso gabarito, porque nós temos uma paráfrase perfeita, nós temos uma reescrita perfeita do que está no texto. Observe que o texto me diz o seguinte: o certo, quando o amor deixa de existir, seria separar-se, até para que novas histórias de amor pudessem nascer. Veja, deixou de existir o amor, separa para poder encontrar uma nova história, para poder encontrar um novo amor. E a letra B me diz exatamente isso. Novos relacionamentos podem surgir quando se tem a coragem de romper relações consideradas prejudiciais. Perfeita, é o nosso gabarito. Vamos olhar a letra C. Vale a pena persistir em relacionamentos longos, mesmo que estes se revelem desgastados. Contradição, meu querido, contradição, porque o texto me diz exatamente o contrário. Quando o amor deixa de existir, separa, para que novas histórias possam acontecer. E a letra C me diz o quê? Vale a pena persistir em relacionamentos longos, ainda que estes se revelem desgastados. Desgastado, gente, é quando o amor acaba. É conforme diz o texto, tá? Então, aqui a gente tem uma questão errada. Contradição. Letra D. Vem predominando a agressividade por parte das mulheres que não compreendem a visão de mundo dos homens. Extrapolação total. Onde que no texto fala em mulher ou fala em homem, de maneira específica? Onde no texto fala que as mulheres não compreendem a visão do mundo? Professora, mas eu acho que é verdade. Você é muito machista, tá? Vou fazer essa deixa. Você é muito machista. Tô brincando, tá? Então, assim, é uma verdade, professora. Pode até ser verdade para você, mas é seu conhecimento de mundo. O texto não fala nada a respeito disso. Cuidado para não extrapolar o que está disposto no texto, para você não errar, tá? E letra E. A nossa capacidade de perdoar vem melhorando a cada dia e isto vem ajudando os casais a se manterem unidos. Extrapolação. Olha, o que o texto fala é que a gente tem que, deixou de existir o amor, separa, para que novos relacionamentos possam surgir e evitar que o perdão seja enterrado. É isso que o texto me fala. Olha, mas acima de tudo, para evitar que tantas outras coisas essenciais sejam enterradas, entre elas, ou seja, coisas enterradas, entre elas, a capacidade dificílima de eventualmente perdoar. Veja, acabou o amor, separa, para que novas histórias possam acontecer e para que você não enterre o perdão. É isso que o texto me fala. E a letra E me diz exatamente o oposto. Nossa capacidade de perdoar vem melhorando a cada dia e isso vem ajudando os casais a se manterem unidos. Gente, é uma verdade? É uma verdade. Não tem como a gente dizer que é mentira, que a nossa capacidade de perdoar vem melhorando a cada dia e essa capacidade de perdoar ajuda os casais. É uma verdade. Mas eu faço a pergunta crucial. Está disposto no teu texto essa informação? Não. É conhecimento de mundo. Professora, mas é verdade, meu bem. É uma verdade. A gente vem aprendendo a perdoar. Essa capacidade que nós temos de perdoar melhora os relacionamentos, é verdade. Mas eu quero saber, está disposto no texto? Não. A única coisa que o texto me fala a respeito de perdão é a gente ter que acabar o relacionamento, quando acaba o amor, até para que a gente não enterre a nossa capacidade de perdoar. É isso que o texto me fala.
Então, tome cuidado para você não extrapolar com seu conhecimento de mundo. Tudo bem? Terceira questão, Banca Sebrasp. Essa questão caiu no concurso PM Alagoas em 2021. Prestem atenção. A senhora alcançou sua graça, o que fez com que Dona Irineia ficasse ainda mais conhecida na região. Chegou, inclusive, ao conhecimento do Sebrae de Alagoas, que foi até Dona Irineia e ofereceu algumas capacitações que abriram mais possibilidades de produção para a ceramista. O número de encomendas foi aumentando e, com ele, sua imaginação e criatividade, que fizeram nascer objetos singulares. Agora, observe o enunciado. Conforme o texto. Conforme o texto, faz com que você seja remetido ao texto. E quando eu me remeto ao texto, eu sei que eu vou ter uma questão de compreensão. E na questão de compreensão, eu tenho que observar reescrita, paráfrase, porque é justamente nesse momento de reescrita de informação que a banca ela vai utilizar os distratores. E os distratores nós já aprendemos que formam o ela conta. Extrapolação, limitação, acréscimo, contradição e tangenciamento, tá bom? Então veja só, conforme o texto, quanto mais encomendas Dona Irineia recebia, mais criativa e imaginativa ela se tornava, olha o que diz o último período do texto. O número de encomendas foi aumentando, ou seja, quanto mais encomendas Dona Irineia recebia, e com ele, ou seja, e com ele o quê? O número de encomendas. E com o número de encomendas, sua imaginação e criatividade, ou seja, aumentou também a imaginação e a criatividade de Dona Irineia. Quanto mais encomendas Dona Irineia recebia, mais criativa e imaginativa ela se tornava. Veja, nós temos uma reescrita perfeita? Sim, nós temos uma reescrita perfeita. A mesma informação que foi utilizada no último período do texto foi a mesma informação que foi me dado no enunciado, tá bom? Preste atenção, observe a reescrita, porque a banca poderia colocar o seguinte: conforme o texto, quanto mais encomendas Dona Irineia recebia, menos criativa e imaginativa ela se tornava. Tá bom? Então, a banca ela pode colocar ali alguma coisa para contradizer a informação que está no texto, certo? Cuidado! Isso é uma peculiaridade da banca Sebrasp. Ela sempre vai trabalhar com enunciados. Então, você precisa aprender o que é enunciado de compreensão e o que é enunciado de interpretação, tá bom? Quarta questão, também banca Sebrasp, concurso PM Alagoas 2021. Em Muquem, vivem cerca de 500 pessoas que contam com um posto de saúde, uma escola e a casa de farinha, onde mulheres se reúnem para moer a mandioca, alimento central na comunidade, assim como de tantos outros quilombos no Nordeste. Olha só o enunciado. As informações veiculadas no texto permitem concluir. Olha, questão de interpretação de texto. Ou seja, vamos buscar inferir a intenção do autor, tá bom? As informações veiculadas no texto permitem concluir que os únicos serviços públicos prestados à comunidade de Muquem são os de saúde e educação. Vamos olhar no texto. Em Muquem, vivem cerca de 500 pessoas que contam com um posto de saúde, uma escola e uma casa de farinha. Você vai me dizer, professora, a questão está correta, porque posto de saúde é serviço público. Escola
é serviço público. Mas casa de farinha não é serviço público. E o enunciado me disse que os únicos serviços públicos prestados à comunidade de Muquem são os de saúde e educação. Então, a resposta está correta. E eu vou dizer que a resposta está errada. Como assim, professora? Observe, meu bem, que o texto, você não vai encontrar modalizador textual alegando a respeito de unicidade, somente, só. A banca, o texto, citou alguns serviços públicos, mas ele não disse que era somente posto de saúde e escola. Em Muquem, vivem cerca de 500 pessoas que contam com, que contam com um posto de saúde, uma escola e a casa de farinha. Mas não disse somente, que contam somente com um posto de saúde, uma escola e uma casa de farinha. Que contam com, unicamente. Você não tem modalizador textual no texto de unicidade, de unicamente, de somente, de apenas. Você encontra no texto esse modalizador textual aqui? Ou alguma palavra que tenha o sentido desse modalizador de restrição? Não tem, gente. Quando você restringe a informação, você erra. Observe que o enunciado ele restringiu que os únicos serviços públicos prestados são de saúde e educação. O enunciado restringiu a informação. Mas quando eu volto ao texto, eu não encontro nenhum modalizador textual de apenas, de somente, de unicamente. Ele só citou o posto de saúde e escola. Mas ali poderiam existir outros serviços públicos, mas no texto foram citados apenas posto de saúde e escola. Agora, se você tivesse aqui, 500 pessoas que contam com unicamente, somente, apenas, aí sim nós teríamos modalizador textual de restrição. Mas no texto eu não tenho. Ele citou apenas pessoas que contam com um posto de saúde, uma escola e a casa de farinha. Poderiam existir outros? Poderiam, mas ele só citou esses. Cuidado para você não restringir informação, porque o enunciado restringiu a informação. Mas quando você olha lá no texto, você não tem palavra de restrição. Tome cuidado, aluno, para você não errar besteira, tá? Quinta questão. Eis a questão que eu falei. Banca e Decã no concurso da PM Mato Grosso do Sul. O concurso aconteceu em 2022. Olha o que a banca fez. Ela deu um texto bem longo, bem extenso, falando sobre os incêndios que estavam acontecendo lá no Mato Grosso do Sul. E o texto longo, eu trouxe apenas as paráfrases, as reescritas, para a gente analisar aquela dica que eu dei a você a respeito de como a IDECAN gosta de trabalhar. Veja, de acordo com as informações do texto. Ok, professora? O enunciado, ele me diz que nós faremos uma compreensão, que eu vou precisar olhar com mais calma o que está no enunciado em relação ao que está no texto, porque a banca ela vai trabalhar com paráfrase, com reescrita, porque é questão de compreensão de texto. Então, ela deu o texto longo e deu os enunciados, né? Letra A, B, C, D e E. Vamos olhar aqui a reescrita das informações, tá? Vejam, nós temos aqui a letra A, os incêndios que acometeram a Europa, os incêndios que acometeram a Europa. Então, eu reescrevi embaixo e coloquei a paráfrase do texto. Olha aqui, ó. Letra A me diz o seguinte: os incêndios que acometeram a Europa em meados de 2022, gente, aqui no texto falava prioritariamente dos incêndios que estavam acontecendo no Mato Grosso do Sul e acabou dando alguns exemplos que aconteciam na Europa, na América do Norte, tá? Foram exemplos.
Então, olhem essa parte aqui. O enunciado é o seguinte: os incêndios que acometeram a Europa em meados de 2022 ocorreram majoritariamente, ou seja, na sua maior parte, na porção norte do referido continente. Aí olha o que o texto me falou. As temperaturas extremas registradas na Europa nos últimos meses deste ano estão acompanhadas de grandes infortúnios, com destaque para os incêndios, que afetam boa parte do continente, principalmente na porção meridional. Aí eu tenho certeza que a sua cabeça já deu uma bugada aí. Meridional, meridional, meridional. É parte norte ou é parte sul? O enunciado me diz que é porção norte. Será que porção meridional é porção norte? Não, gente. Porção norte é setentrional. E porção meridional é porção sul. Então, a questão aqui, ela está errada. Ela aplicou a técnica da contradição. Olha, banca e Decam, o perigo das questões da banca e Decam. Tá? A questão recente, 2022. Ela tem essa peculiaridade de trabalhar com termos que fazem parecer serem sinônimos. Só que muitas vezes ela utiliza aquela expressão ali só para dar uma bugada na sua cabeça. Então, para você responder essa questão, você tinha que saber exatamente o que significa porção meridional. O texto me diz que, com destaque para os incêndios que afetam boa parte do continente, principalmente na porção meridional. É o que o texto me diz. Aí vem o enunciado e diz o seguinte: os incêndios que acometeram a Europa em meados de 2022 ocorreram majoritariamente, na maior parte, principalmente, na porção norte do referido continente. Então, porção meridional e porção norte são opostos. Um fica no norte e o outro fica no sul. Entendeu o que é que a Banca IDECAM vai fazer com você? Você está preparado para isso? Você tem respondido a um número de questões assim suficiente para fazer a sua base na Banca IDECAM? Eu acho uma banca bem perigosa. Tá? Você precisa ter muito cuidado. Vamos olhar agora a reescrita da letra B. A letra B me diz o seguinte: as causas antrópicas associadas ao processo de urbanização estão entre os fatores que menos contribuem para o início dos incêndios. E vamos olhar o que é que diz o texto. De modo geral, as causas antrópicas são responsáveis em 90% pelo início do incêndio. As causas naturais, por outro lado, ocorrem em torno de 10%. Todavia, os incêndios mais devastadores correspondem a 5% do total, mas que representam 75% da área queimada. Estão associados aos períodos mais quentes, que formam, na maioria dos casos, centros de baixa pressão atmosférica nessa região da Europa e atraem os anticiclones do norte, marcados por ventos mais frios e secos, propícios aos incêndios catastróficos. A urbanização também exerce papel importante na intensificação desses fenômenos, cada vez mais destruidores. Você percebeu? Eu já percebi, não é? O enunciado me diz o seguinte: as causas antrópicas associadas ao processo de urbanização estão entre os fatores que menos contribuem para o início dos incêndios. E olha o que o texto me diz. As causas antrópicas são responsáveis em 90% pelo início do incêndio. Gente, se as causas antrópicas
são responsáveis por 90% do início do incêndio, quer dizer que essas causas contribuem menos para o início do incêndio ou contribuem mais? 90% é mais ou menos, gente? É mais. Responsável em 90% é quase a totalidade. E o enunciado está me dizendo que menos contribui, que as causas antrópicas contribuem em menor número. E o texto me diz exatamente o contrário, que as causas antrópicas são responsáveis por 90%, a maior parte. Questão está errada. Contradição, técnica da contradição. Um me diz que é mais e o outro me diz que é menos. Questão linda, né? Letra C. Os anos anteriores, 2017, 2019, 2020 e 2021, registram recordes sucessivos. Gente, não é recorde, tá? É recorde. Recorde. Palavra paroxítona. Recordes sucessivos de altas temperaturas globais. Os incêndios devastaram vastas extensões de outras áreas do mundo, como Sibéria, Austrália e Califórnia. Com as médias térmicas mais elevadas e a aridez mais severa, a vegetação seca prontamente, pois há menos reservas de água no subsolo, colaborando para esses cenários de terras ardidas pelo fogo. Olha o enunciado da letra C. Os incêndios devastaram, em anos anteriores a 2022, vastas extensões de outras áreas do mundo. Ok? Até aqui tá ok. Incluindo alguns países do continente africano e americano. O texto me diz que os incêndios devastaram vastas extensões de outras áreas, como Sibéria, Rússia, Austrália e Califórnia. Aí eu vou e pergunto a vocês. Nós temos sinônimos de Sibéria, Rússia, Austrália e Califórnia. Pertencem ao continente africano e americano? Errado. Mais uma vez, você tinha que estar muito bem informado para responder a essa alternativa. Por quê? Pessoal, porque nós não temos aqui nada que pertença ao continente africano. Sibéria, Rússia, ela vai ficar entre Europa e Ásia. A Austrália fica na Oceania. E só a Califórnia pertence ao continente norte-americano. Ou seja, se você não tivesse esse conhecimento, você também ficaria em dúvida. Preste atenção. Eu já disse a vocês que a banca IDECAN trabalha com termos perigosos. Tá? Ela quer dizer que Sibéria, Rússia e Austrália pertencem ao continente africano. E Califórnia, aqui ela ludibriou a gente. Por quê? Realmente a Califórnia pertence ao continente americano. Mas você precisava saber a quais continentes pertenciam Sibéria, Rússia e Austrália. Porque se você não tem conhecimento, você prontamente poderia dizer que pertencem ao continente africano. Prestem atenção, porque banca IDECAN é perigosa. Ela é perigosa, tá? Letra D. O enunciado me diz o seguinte: as ondas de calor decorrentes do aquecimento climático podem contribuir para o desencadeamento de incêndios. Vamos olhar o que diz o texto. O aquecimento climático, ondas de calor, aumenta a probabilidade de ondas de calor e seca e, por extensão, de incêndios. Observem, nós temos a mesma reescrita nessa letra D em relação ao que tem no texto? Sim, questão perfeita. O texto me diz o seguinte, que o aquecimento climático, veja, aquecimento climático aumenta o calor e as secas e, por extensão, aumenta incêndio. Aqui o enunciado me diz que as ondas de calor
que vêm do aquecimento global, do aquecimento climático, podem contribuir para o desencadeamento de incêndio. Perfeito, perfeito. Nós temos exatamente a mesma reescrita, a mesma paráfrase, a mesma informação, só que nós reescrevemos com outras palavras. Linda, linda, linda alternativa, tá? Por fim, a letra E. Veja o que diz o texto. Os mega incêndios pareciam incomuns para o seleto grupo de países desenvolvidos. Não mais. Estão tornando-se cada vez mais regulares. Até algum tempo atrás, o imaginário dos incêndios devastadores era habitual nos países mais pobres, sem os recursos necessários para combatê-los. Lê do engano. Esses eventos fazem parte do cotidiano das nações mais abastadas do planeta, com efeitos semelhantes ou até mais drásticos. De acordo com o jornal francês Le Monde, na Europa, desde a criação, em 2020, do Sistema de Informação sobre Incêndios, que é o SII, o ano de 2021 foi o mais arrasador, ou seja, 2021 foi o mais arrasador, com mais de 1 milhão de hectares consumidos pelas labaredas colossais. O ano de 2017 havia sido o pior ano. Desde então, com 500 mil hectares de área consumida pelas chamas, somente em Portugal, onde 118 vidas foram perdidas. Olha, o texto me diz o seguinte, que o ano mais arrasador em relação a incêndio foi o de 2021. E antes de 2021 foi o de 2017. E a letra E me diz o seguinte: os piores incêndios no continente europeu ocorreram, segundo os dados levantados pelo SII, em 2027. E a questão está errada, porque o SII me diz que o ano mais arrasador em relação a incêndio foi o de 2021. Mas antes de 2021 foi 2017. Veja que o tempo verbal, ó, havia, está no pretérito imperfeito, ou seja, foi uma ação que aconteceu no passado, mas essa ação ela foi interrompida. Até 2017, né? Até 2020, tinha sido o ano de 2017. Mas essa ação que aconteceu em 2017 foi interrompida, ou seja, deixou de ser o pior ano. Por quê? Porque 2021 foi considerado pelo SII como o mais arrasador em relação a incêndios. Perceberam? Notaram como a banca IDECAN ela é perigosa? As questões de textos das outras bancas, elas são um tanto mais tranquilas. Você só precisa parar para observar essa questão da paráfrase, da reescrita. Eu acho o IDECAN um pouco mais perigosa nessas questões, tá bom? Mas não se preocupem, continuem assistindo às aulas conosco, que logo, logo vocês encontrarão o caminho das pedras, tá? Eu me despeço aqui, até a próxima aula.